Mas como tem gente que está participando pela primeira vez, vou tentar ser um pouco sucinto, falar um pouquinho. E, enfim, só para vocês saberem, sei lá, para ter algum motivo para confiar em mim, né? Por que vocês estão aqui vendo eu e a Ana, né? Conversarmos aqui. Enfim, eu sou instrutor de Mindfulness também. Eu, na verdade, pratico Mindfulness e meditação faz 11 anos já. E não só Mindfulness, mas outras técnicas também, com visualização, com mantra, enfim. Principalmente da tradição do budismo. Obrigado, Fabi. Puxando. Tá elogiando aqui essas amigas. É bom ter amigos aqui, né? Do budismo, principalmente, mas não só do Buda Dharma, né? E é isso, pratico há 11 anos e participei da primeira turma da Mindfulness Trainings International no Brasil, de formação de instrutores, em 2013. Aí de 2013 para cá eu criei a Assertiva Mindfulness, fundei essa empresa e de lá para cá oferecendo cursos, workshops, vivências, retiros, agora formação de instrutores, tudo, enfim, de tudo, né? E também estudando e aprendendo, principalmente da parte toda de educação socioemocional, inteligência emocional, e também de uns 8 anos para cá, e praticando pessoalmente, participando de retiros, desde retiro de um fim de semana até retiro de um mês, e assim vai, né? Hoje a Assertiva já formou, acho que mais de 900 pessoas em cursos, e já impactou mais de 8 mil pessoas com alguma ação. E mais recentemente, de dezembro para cá, eu tenho também como sócio da Musing oferecido esses encontros aqui toda segunda-feira, às 14h, das 2 às 3. A ideia é sempre trazer algum tema, né? Algo relacionado a esse universo de temas, ou um convidado, um entrevistado, como é hoje, né? Especialmente quando são temas que eu quero aprender mais também, porque eu conheço pouco. E aí a gente traz um pouco, uma conversa, eu não gosto de chamar de aula, né? É uma troca, um compartilhar de algum tema, depois alguma prática, a gente pratica por 10 a 15 minutos, e após a prática tem ainda normalmente uns 10 minutinhos, 5 a 10 minutos para alguma pergunta, algo que inquieta, que vocês têm vontade de saber, né? E todas as aulas e todas as entrevistas ficam disponíveis nesse link que está aí. É uma área por assinatura, mas é uma assinatura com contribuição consciente. Então, se você tem uma situação financeira boa, você assina pagando um valor acima do valor de referência, né, um valor maior, assim possibilitando que as pessoas que estão numa situação financeira não muito boa hoje possam assinar num valor baixo ou mesmo participar gratuitamente. Também é possível. E dessa forma a gente pratica o que eu chamo de fraternidade econômica, né? Essa é a ideia dessa área de assinantes do Encontros Musing. E outra coisa também, eu estou hoje como coordenador do conselho da AbraMind, da Associação Brasileira de Mindfulness. Muitos de nós aqui fazemos parte da AbraMind, né? E é um lugar seguro de você encontrar instrutores de Mindfulness que realmente são comprometidos com padrões de boas práticas e de ética, tá? Na profissão. É isso, acho que isso é suficiente. E agora eu quero apresentar para vocês a Ana Torquete, que é assim que se fala mesmo, Torquete? Torquete, E é uma querida amiga, instrutora também, e com essa ideia de falar sobre... A gente colocou Mindfulness para crianças e adolescentes, mas não é isso, né? Na verdade, assim, Mindfulness, eu entendo como Mindfulness no contexto da relação
pais, mães, crianças, adolescentes, educadores, né? Nessa relação de aprendizado, talvez entre pessoas mais novas e pessoas com mais idade, eu diria assim, né? E aprendizado mútuo, né? Não é só as crianças e adolescentes aprendendo com os mais velhos, o contrário também, né? Eu olharia desse jeito. A Ana é a idealizadora do Autoamadoria, né, Ana? Depois você fala um pouquinho mais sobre isso pra gente. Ela é instrutora de Mindfulness pela MTI também, o mesmo professor que muitos de nós aqui. E aqui está até o contato o link do perfil do Instagram da Ana. Aqui. Ela é mestre em Linguística Aplicada também, né, Ana? Tem 14 anos já de experiência na área de educação. E o trabalho que ela tem feito, que eu acho muito legal, e foi um dos porquês de eu ter chamado você, Ana, e como a gente já conversou, né? É essa questão de pegar, em vez de ir lá e aprender uns protocolos internacionais de Mindfulness, como o Mindfulness in Schools da Inglaterra, o Mindful Schools dos Estados Unidos, ou mesmo os ensinamentos e todo o conteúdo que o Thich Nhat Hanh, o monge budista vietnamita, ensina também sobre Mindfulness para crianças e adolescentes, em vez de ir lá e pegar uma abordagem e simplesmente trazer e colocar isso aqui no Brasil e pronto, né? O trabalho que você faz, que eu acho muito bonito, é esse trabalho de tentar, de alguma forma, pegar o que de melhor tem dali, mas também olhar e se relacionar com a realidade deste país, né? As realidades deste país, e desenvolver uma abordagem que seja adequada para as realidades desse país. Sim, com todas essas referências e tudo mais, mas assim, como trabalhar com as pessoas que aqui estão, né? E ela também é idealizadora do Mindfulness Kids, Mindfulness Teens e Mindfulness Family, e do workshop de Mindfulness para profissionais da infância e da adolescência, em parceria com o Instituto Mindfulness e Companhia, né? Como você trabalhava com o pessoal, outros amigos também. Então é isso. Ana, bem-vinda. Muito obrigado por aceitar participar. É uma honra. Você vê que a gente tem uma honra de também ter vários amigos de profissão e várias outras pessoas interessadas participando aqui, querendo ouvi-la. E eu queria, se você me permitir, começar te perguntando ou te provocando, vamos dizer assim, para falar um pouco justamente da situação atual, do que mais urge entre nós aqui, que é essa situação de pais, mães, em casa, com home office, com aula dos filhos acontecendo em casa, todas as demandas da casa, enfim, tudo acontecendo ao mesmo tempo, dentro de um mesmo ambiente em que a gente está, né? E às vezes tem essa visão de que a gente, então vamos pegar o Mindfulness, oferecer Mindfulness para as crianças e para os adolescentes, eles vão ficar calminhos, bonzinhos, e a gente vai resolver o nosso problema e poder continuar na nossa vida maluca fazendo um monte de coisas, né? Então, trazer um pouquinho do seu olhar sobre isso, de como que o Mindfulness poderia ajudar e se faz sentido esse negócio das crianças ficarem calminhas, né? Obrigado. Eu que agradeço, Luiz, imensamente mesmo a confiança, a oportunidade de estar aqui falando, né, sobre esse tema que me é tão caro, assim, que na verdade movimenta a minha vida hoje. Então eu queria, né, saudar todo mundo e agradecer também pela presença de todos e todas. Boa tarde a todo mundo. E eu acho que essa primeira provocação, ela é interessantíssima, né, porque de fato a gente vive um momento hoje de muita contrição. É um momento extremamente desafiador para a grande maioria das pessoas, é um momento que nos tem exigido muita resiliência emocional, muita paciência, né, paciência conosco, com os nossos processos que acabam vindo à tona. A gente tem aí, parece que uma lupa, né, ampliando tudo que já estava. É quase que uma prática de mindfulness interminável. E a gente tem também essa realidade que é nova para a maioria das pessoas, que é de fato de fato conviver
com as pessoas da nossa família, ou as pessoas com as quais a gente muitas vezes mora dentro de uma casa e não convive, não toca, né? A gente não mergulha nesses outros seres, assim. E o momento, ele não tem nem nos convidado, ele praticamente tem nos exigido isso. E as escolas fechadas já há alguns meses e sem perspectivas de serem reabertas nesse ano, assim. Eu tenho acompanhado e eventualmente a gente vê notícias aí do estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Eu sou de Minas, né? Eu sou de BH. Então, em Minas Gerais já está praticamente definido que isso não vai acontecer esse ano mais. Pelo menos em Belo Horizonte a prefeitura já deu isso como certeza. E por mais que existam aí essas conversas para voltar às aulas, o que a gente vê é que parece que esse cenário vai se manter, né? Então, as crianças, elas estão, enfim, elas não têm tido a oportunidade de estar com outras crianças. Para os adolescentes, isso é um pouco mais sério, né? O adolescente, ele tem uma característica de que ele se reconhece pelo par, e o par é o outro adolescente. A criança, ela ainda tem uma relação, digamos que de mais afeto, ou afinidade, né? Não é nem afeto, mas afinidade e intimidade com um adulto cuidador, né? Muitas vezes os pais. E com os adolescentes, eles têm sido privados deste contato físico, digamos assim, com os amigos e colegas, né? Então, o que a gente tem visto como resultado disso tudo é uma exaustão generalizada, coletiva, né? E essa exaustão, ela não é só um cansaço, a gente não fica só cansado, a gente fica muitas vezes mais excitado, né? Então, especialmente as crianças, elas tendem a ficar com uma energia acumulada que não é gasta como geralmente era na escola, correndo, brincando com os colegas. A maioria das nossas crianças que estão em apartamentos, né, não tem essa oportunidade aí, como você falou, desse lugar meio à natureza e que nos proporciona mesmo essa reconexão, né? Então, é isso que a gente tem visto. E aí, a gente vê também, né, algumas famílias, eu pelo menos tenho recebido, né, algumas pessoas têm me contatado buscando essa solução de como acalmar essas crianças e esses adolescentes, de como equalizar esse ambiente doméstico por meio do mindfulness, né? E eu costumo conversar com os cuidadores, que geralmente são os pais, sobre isso, trazendo uma perspectiva que é muito o que eu trabalho, por exemplo, no workshop de capacitação, né, para profissionais da infância e da adolescência, que é o seguinte: a máscara de oxigênio você coloca primeiro em você. Então, a gente tende a colocar todas as soluções e todos os problemas desse contexto no fato de as crianças e adolescentes estarem cansados ou hiperexcitados, né? A gente quer resolver isso, a gente quer tranquilizar essa criança e adolescente. Na maioria das vezes, muito embora sim, sejam repletas de boas intenções esse desejo, essa busca, mas na maioria das vezes é porque a gente está muito cansado também. E a gente não para poder olhar isso, a gente não faz essa pausa para poder estarmos, de fato, conectados com esse cansaço, com essa exaustão que é física, é emocional, é mental, né? A gente ela é social também, a gente simplesmente quer uma solução rápida, fácil, e quase sempre essa solução rápida e fácil, ela é externa, né? Ela é uma busca externa. Então, eu considero um equívoco, assim, muito pouco eficiente a gente pensar em acalmar essas crianças e adolescentes agora. O que eu sugiro fortemente, né, se você busca o mindfulness como uma alternativa para esse momento, e é uma alternativa, sim, que pode trazer muita aceitação, né, assim, eu acho que a frase do Jon Kabat-Zinn, ela serve perfeitamente para esse momento. A gente não pode parar essa onda que é um tsunami coletivo, né, mas a gente pode aprender a surfar, a gente pode tomar menos caldo nessa ondona, nessa big onda, nesse tsunami que a gente está passando por ela, né? E para fazer isso, de fato, nós, como adultos, a gente precisa se responsabilizar pelo fato de que a condução dessas crianças e adolescentes, né, seja nesse aspecto emocional,
mental, psicológico, tem muito a ver com a forma como nós nos gerenciamos, né? Então, a neurociência, quando ela fala dos neurônios espelho, né, quando a gente está falando da educação, de todos os muitos argumentos que a neurociência traz para poder validar o mindfulness, certamente esse dos neurônios espelho é, para mim, um dos mais interessantes de a gente trazer para esse cenário, digamos assim. Então, a gente sabe que o ser humano, e mais do que o ser humano, nós mamíferos, a gente aprende e a gente se espelha na imagem que os nossos semelhantes, né, aqueles com os quais convivemos, no que eles demonstram, no que eles são, mais do que demonstrar, no que eles de fato são. Então, certamente as práticas de mindfulness para crianças e adolescentes, elas são interessantes, elas podem ser muito eficientes também nesse cenário, mas o que precisamos mesmo perceber é como nós adultos estamos, né? Será que eu posso cuidar de mim um pouco? As práticas de atenção plena, mas principalmente as práticas de autocompaixão, eu acho que elas são, eu posso falar por mim mesma, assim, elas são bálsamos, né? E elas, mais do que bálsamos, elas são uma maneira de a gente se conduzir nesse processo. Então, uma vez que eu estou percebendo todo esse cansaço, essa exaustão, ou qualquer outra coisa que esteja acontecendo comigo neste momento, e uma vez que eu vou me fortalecendo mesmo, criando essa resiliência emocional, eu posso fazer as práticas com as minhas crianças e adolescentes, e isso vai trazer ainda mais luz, ou vai, digamos que, nortear esse processo para elas também, mas a minha presença, de fato, né, a minha presença mindful, digamos assim, isso já vai ser fundamental e talvez já seja a resposta. Legal, estou entendendo. Para mim faz muito sentido isso mesmo, né? A gente começa consigo, né? Quer dizer, a gente só oferece o que a gente tem. Né? Se a gente não tem, trabalha, não desenvolve em nós, como a gente pode oferecer ou compartilhar o que a gente não tem, né? Vira uma coisa só mental, só intelectual, não é uma coisa autêntica, né? E nesse sentido, eu acho que eu estou entendendo que você está colocando que talvez um ponto fundamental, principal, inicial, é esse ponto de, primeiro, mudar o olhar, né? Talvez, em vez de olhar a criança, o adolescente precisam de uma solução que conserte algo que não está legal, olhar primeiro para si e falar, tá, como que o meu desenvolvimento pode estar impactando de uma forma ou de outra aqueles que estão comigo, né? Além desse ponto, queria te convidar a trazer e talvez até entrelaçar quais outros pontos que você acha que são assim os mais fundamentais numa abordagem de mindfulness para uma família, dentro do contexto de uma família, com relação ao trabalho que você tem feito aqui, né? Queria te dar umas boas-vindas aqui para a Virginia Novick, que também apareceu aqui. Seja bem-vindo. E a Hadla, acho que está falando que é muito bom ouvir você e aprender sempre. Ah, querida, seja bem-vinda. Obrigada pela sua presença. Então, Luiz, quando eu deixei as salas de aulas, né, porque eu sou professora, digamos assim, eu tenho formação em letras, passei muito tempo no ambiente da escola. Quando a vida me apresentou isso, né, o mindfulness, como uma resposta para o meu coração mesmo, assim, daquilo que eu queria mudar na educação, ou que eu queria mais que mudar, né, ou menos que mudar, contribuir, eu entendi que eu ia aprender mindfulness, eu já estava praticando mindfulness, que eu ia aprender a ensinar mindfulness para as crianças e para os adolescentes, então era bem esse olhar mesmo, assim. E conforme isso vai crescendo, e os laboratórios, né, porque eu considero que esse é um trabalho em desenvolvimento e talvez nunca tenha um fim, não tenha também lugar para chegar. Mas conforme essas experiências vão se dando, fica cada vez mais claro para mim que a gente pratica junto, assim, né? A gente não lê uma prática de mindfulness para conduzir, para salvar as crianças ou para acalmá-las. Então, seja no contexto da escola, seja no contexto da família, é o praticar junto que pode ser muito transformador, assim. Então, foi até por essa razão
que eu criei essa proposta do Mindfulness Family, né, que é um programa totalmente customizado às necessidades de cada família. E aí o que eu percebo que são pilares, né, além da disciplina leve e da intenção constante, o que eu considero que é um outro pilar muito importante nesse processo de se praticar mindfulness em família, e isso é algo que eu pude perceber estando com as famílias, indo às casas, né, assim, adentrando esse ambiente tão íntimo que é o lar de uma família, poder sentar com essas pessoas e praticar mindfulness e enfim, ensinar o mindfulness, brincar de mindfulness também, né, que no mindfulness para crianças e para adolescentes, a gente brinca muito de mindfulness também, tem as brincadeiras que são práticas, né, e que eu acho que são muitas vezes as mais interessantes e que despertam mais insights. Então, um ponto que eu fui percebendo que é, assim, muito sensível de a gente cuidar é a comunicação, né? Em geral, existe uma comunicação muito atravessada e muitas vezes muito agressiva. Então, nós adultos, né, pela educação que a gente teve, a gente verticaliza muito esse processo da educação. A gente se considera, né, ou muitas vezes a gente nem se considera, mas a gente considera a criança e o adolescente inferiores e menos capazes de tomarem decisões ou de sentirem o que estão sentindo. Então, inúmeras vezes, por exemplo, fazendo uma partilha, assim, os pais atravessaram a fala da criança, querendo concluir aquilo que ela tinha experienciado, ou mesmo uma comunicação, às vezes, muito agressiva mesmo, sabe? De palavras mal colocadas, de tom de voz, muitas vezes, que beiram, assim, a violência. Então, é algo que eu trago muito para as famílias, é a proposta da comunicação não violenta, né, que eu acredito que é algo que a gente precisa articular ao mindfulness, assim, quando a gente está educando. Então, esse é um ponto muito sensível, e quando a gente fala disso, né, eu acho que todo esse processo, na verdade, e para mim é algo que, se tem um fim ao qual chegar, e eu não gosto de pensar nisso quando a gente está falando em mindfulness, mas se existe algo a ser objetivado, intencionado, certamente é a compaixão. Então, eu entendo que a gente pratica mindfulness para estarmos, sim, em contato conosco, e é natural que isso comece a se ampliar, né, e que a vontade, o desejo genuíno de que todos os seres sejam felizes, como o budismo coloca, quando a gente está falando das práticas de bondade amorosa, que isso seja genuíno e que isso expanda. Então, o tipo das práticas de autocompaixão e de compaixão é outro pilar que eu considero fundamentador. Fazer práticas de atenção plena, com, né, o foco em uma âncora, tudo isso é necessário e nos leva também à compaixão. Mas certamente quando a gente está falando das famílias, é só quando a gente genuinamente consegue perceber a dor do outro, né, nos colocarmos na dor do outro, sem estarmos nos vitimizando ou sem estarmos nos desesperando por perceber aquela dor, a gente conseguir sentir isso de um lugar tranquilo, né, e de um lugar em que eu posso me movimentar para fazer algo por aquele ser, seja uma ação, seja um voto genuíno, né, de que aquele ser seja feliz, é só quando a gente está nesse nível de compreensão, né, de um grupo ou de um coletivo, é que as coisas, elas realmente, é que a gente pode começar a perceber isso, todo esse processo que eu trouxe, e de nos responsabilizarmos, de estarmos mais autorresponsáveis nesse processo também. E eu acredito que, enfim, a compaixão, ela é o grande remédio para o mundo, assim. Então, sendo as famílias, né, esse lugar onde as sementes são plantadas, se a gente está num ambiente em que a gente pode se vulnerabilizar, se a gente se sente confortável e confiante para sermos o que somos, para sentirmos o que estamos sentindo, para nos colocarmos, para estarmos simplesmente vulneráveis, isso é muito potente, né? E para as crianças e adolescentes, certamente isso evitaria ou evitará muitas dores futuras, assim, que eu acho que a minha geração, né, as nossas gerações aqui, nós adultos, a gente não teve a oportunidade de desenvolver
né, quando éramos crianças, assim. Então, é isso, a comunicação não violenta e a compaixão como, além dessa questão, né, da máscara de oxigênio que a gente coloca primeiro na gente, eu acredito que são talvez os três principais pilares que eu, pelo menos, trabalho quando eu estou trabalhando com as famílias. Muito legal. Atenção plena, comunicação não violenta, né, e princípios de não violência, e compaixão, autocompaixão e compaixão, né, os três entrelaçados, né, e trabalhando nós mesmos, para isso aí sim se manifestar e se exalar também no trabalho com a criança e o adolescente, né. E Exato. o tempo de falar me lembrou de uma coisa também que eu aprendi com um dos professores que eu tive de inteligência emocional, um cara de Ribeirão Preto, o João Araújo, um querido amigo também virou, que ele falava sempre sobre os equívocos culturais, né? De como nós temos equívocos da cultura que a gente não reconhece e simplesmente reproduz, né? E eu me lembro de um dos equívocos básicos que a gente trabalhava, era esse de achar, a gente se colocar numa postura de quem, por ser adulto, sabe mais e a criança não sabe, né? E aí essa coisa de que você ouve às vezes, né? Tudo bem, isso é coisa de criança. Como se fosse menor por ser coisa de criança, né? Coisa de criança, deixa pra lá, né? Só que a coisa de criança, na verdade, para a criança é tudo, é o mundo dela, né? É o que ela está expressando como verdade de si, né? Então não tem esse negócio de coisa de criança. É aquele ser que está se expressando, né? Eu acho que se a gente trabalhar essa parte de mindfulness e compaixão, comunicação não violenta, buscando compreensão do outro, né, e conexão, realmente tudo muda. E eu estou vendo que o pessoal aqui também tá achando, tá por aí, né? Primeiro, aqui a Adrine o show, acho que falando que faz muito sentido suas palavras, que a empatia é a palavra-chave com relação ao outro. E a Fabiana Garcia, dizendo que a sua fala foi maravilhosa e que ela tem se deparado muito com pais buscando uma solução para os filhos, mas que não se abrem para um olhar para dentro, para um autocuidado antes. Também dar as boas-vindas aqui para a Dardânia, de Sete Lagoas, de Mato Grosso, se eu não me engano, que chegou aqui. E isso para mim tudo isso faz muito sentido mesmo também. Eu sinto na minha casa com minhas filhas, né, essas questões e essa coisa que você falou do cansaço, né? Quando eu não estou cuidado e eu me deixei passar do ponto e tá num cansaço extremo e sem muita consciência, a resposta é muito menos empática e muito mais pouco amorosa, né? Como a gente fala que mindfulness é amor, né? E outra coisa que daí me vem também, a gente está falando isso no contexto das famílias, né? Mas e no contexto do ensino tradicional das escolas, né? Porque há também uma relação ali, educadores, crianças e adolescentes, né? E mesmo antes, a gente está com uma crise enorme no ensino por conta da situação atual, mas no meu olhar, pelo menos, e acho que de muita gente por aí, o ensino tradicional já vivia uma crise, né, antes. Como que esses olhares são os mesmos três fundamentos? De que forma? Como que isso se olha? Como que você olha isso também dentro desse sistema tradicional de ensino, das escolas mesmo também? As escolas, né, gente? As escolas, elas talvez agora sejam praticamente obrigadas a se reinventar, né? É um ensino bastante atrasado que a gente percebe. Então, obviamente, eu sou professora de português de formação e eu não deslegitimo, né, a importância de a gente ensinar português, matemática, geografia, história. Mas existe no momento, e isso eu percebo que esse movimento ele vem crescendo, ganhando força, corpo, uma necessidade, é uma necessidade mesmo que nós educadores temos reconhecido, né, de ampliarmos isso ou de ressignificarmos esse ensino. Então, eu estou aqui na Inglaterra no momento, né, a Inglaterra ela tem
ela já tem como, digamos, que é política pública o mindfulness aqui, né? Então, em todas as escolas, assim como se ensina inglês, se ensina mindfulness aqui. E no caso deles, né, eles precisaram fazer esse movimento, reconheceram a necessidade por uma dor, porque os índices de suicídio de crianças e adolescentes com depressão estavam cada vez maiores, assim, mais intensos, né, e menos fáceis de serem negligenciados, digamos assim. Então, a escola, na verdade, assim, é mais ou menos a mesma dinâmica, mas o que eu percebo, né, e assim, eu tenho feito esses cursos de capacitação para professores, para psicólogos, médicos, também nutricionistas, profissionais da educação e da saúde de crianças e adolescentes, então eu entendo, assim, que mesmo as escolas, né, assim, mesmo que a escola ela tenha como, digamos que, parte do currículo escolar o mindfulness ou outras ferramentas de educação socioemocional, se as famílias não forem integradas a isso, ou seja, se essa educação ela também não for direcionada aos pais, a gente vai ter menos, eu não gosto da palavra resultados também, mas não está me ocorrendo outra, mas a gente vai perceber menos avanços, né, do que a gente poderia perceber. Nesse contexto, a gente tem um desafio maior, digamos assim, que é o de sensibilizar, né, então o corpo docente, porque algo que eu acredito, assim, que para você, assim como para mim, Luiz, é uma verdade incontestável, é que para a gente ensinar mindfulness, a gente tem que estar acreditando muito que o mindfulness é algo que a gente tem que estar vivenciando isso, tem que estar experienciado, tem que estar registrado no corpo, né? E simplesmente trazer o mindfulness novamente como uma solução ou como uma resposta às famílias de que estamos fazendo algo pelas suas crianças nesse âmbito, né? Então, simplesmente qualificar, digamos assim, ou colocar práticas de áudios gravados para as crianças fazerem, isso não tem profundidade. Eu não vou dizer que não tem nenhuma importância, né? De repente a gente está contando para aquela criança que isso existe. De repente uma criança que está mais preparada, mais sensibilizada, ela vai conseguir tocar aquilo. Ela vai conseguir chegar num nível de aprofundamento, ela vai conseguir se beneficiar. Mas, para a gente pensar num quadro mais geral, de cuidar dessas crianças e adolescentes de uma maneira mais genérica, então é um processo profundo e complexo, e talvez, hoje em dia eu entendo, tenha que começar lá na formação do professor. O professor é um ser extremamente descuidado. Em que sentido? Não que o professor não se cuide, muitas vezes ele não se cuida mesmo, porque ele não tem nem tempo, né? São cargas horárias absurdas, abusivas mesmo, muito trabalho em casa. Mas nesse ambiente da escola, eu tenho estado, né, venho estando em contato com muitos colegas professores que têm me relatado o seguinte: Ana, as escolas elas têm trazido amparo psicológico para as famílias, para os alunos nesse momento, mas não para a gente. E quando eu falo disso, eu estou falando das principais escolas de Belo Horizonte, né, que são as escolas com as quais eu tenho contato, as escolas consideradas de grande qualidade, líderes nos rankings do Enem, etc. Então, assim, alguém tem que cuidar desse professor, né? Hoje eu tenho convidado os meus colegas a nós cuidarmos de nós mesmos. Esse talvez seja um começo, assim. Mas de uma maneira ideal, quando a gente está falando em trazer o mindfulness para esse contexto, eu entendo que a gente precisa, lá na formação do professor, ter um processo também, né, de educação socioemocional, de inteligência emocional para esse profissional. Porque a responsabilidade de você conduzir gerações, ela é muito grande. Isso é muito sério, assim. Então, é mais ou menos a mesma história do que eu estava falando dos pais, assim, né? Como que a gente vai querer alunos que tenham atenção, vamos falar de atenção, assim, basicamente, que não estou nem falando de déficit de atenção, né? Porque o déficit de atenção enfim, é uma doença reconhecida pela Organização Mundial de Saúde. Em média, 3% das crianças e adolescentes do planeta tem esse diagnóstico, mas eu estou falando de desatenção como uma falta de presença, que é
o geral, é o que acontece em geral nas escolas hoje. A gente pode falar aí sobre esse ensino obsoleto, sobre esse equívoco mesmo, né, do que ensinar na escola, de como ensinar na escola, mas a gente pode falar desse outro lado, de como a gente forma, na verdade, profissionais que estejam suficientemente conscientes, autocompassivos, autoamorosos, autorresponsáveis, para que eles possam ser esse exemplo. O exemplo não de um lugar pesado, mas o exemplo natural, de você simplesmente inspirar pelo que você é, né? Então eu sinto, assim, eu falo que o meu trabalho, e o trabalho de muitos dos colegas que estão aqui hoje me escutando, né, nos escutando, é de nadar contra a corrente, né, nadar contra a corrente e com a fé, com a certeza de que a gente está, na verdade, cultivando um solo para começar a plantar as sementes, assim. Então, tem sido muito desse lugar, entender a educação de uma maneira de como eu posso hoje contribuir, né? Por isso que eu te digo hoje, o que dá para fazer? Incentivar os professores a cuidarem uns dos outros, porque num contexto ideal seria muito mais profundo e eu acho que é uma mudança a longo prazo, sabe? Sim, e assim você já até responde uma pergunta aqui da Adrine Shoa. Ela falou, tem muitos professores adoecidos, como fazer? Você acabou de falar, cuidar uns dos outros, né? A gente volta para o mesmo ponto inicial das famílias. Você falou, né, de como para compartilhar o mindfulness, você precisa viver ele em você, né? Então, não adianta querer colocar para o professor, eu estou entendendo isso, né? Não adianta querer colocar para o professor um ensino de mindfulness ou de habilidades socioemocionais de um ponto de vista técnico, né, de transferência de conteúdo. Porque isso não funciona, não é isso, né? É preciso ele desenvolver. Se o professor não passa por um processo de formação pessoal que desenvolve mindfulness, desenvolve compaixão, desenvolve comunicação não violenta, né, como é possível transferir isso, ensinar isso para alguma outra pessoa com base intelectual, técnica? Não é possível, porque é vivencial, né? Eu acho que a gente chega nesse ponto. Tem uma pergunta do Rodrigo aqui também, a gente já vai chegar na sua pergunta, Rodrigo, porque eu acho, talvez conecte com uma outra inquietação que eu estou aqui. Vou soltar as duas de uma vez, aí ver o que você fala, tá? Enfim, o que eu estava pensando é essa questão porque assim, a gente fala do ponto de vista conceitual e do que fazer, ok, né? Mas tem uns dois pontos que eu acho que são muito chaves, isso dentro da minha experiência, pelo menos como pai, eu sei que e de alguma percepção de algumas pessoas em volta, que são expectativas em relação ao seu próprio papel como pai ou educador, provavelmente, né, ou mãe, e em relação à criança ou adolescente, e culpa. Né? Dois pontos que para mim são muito interligados, expectativas e culpa, né? Em contraposição ou em relação com o que a gente trabalha no Mindfulness, que é aceitação e equanimidade, né? Então, talvez falar um pouquinho desses pontos. E o Rodrigo também pergunta se você conhece a abordagem do SEE Learning e se tem alguma experiência com crianças e adolescentes com trauma. Eu acho que talvez a coisa se conecte um pouco, né? E aí, depois dessa sua fala, daí eu vou te convidar para a gente fazer uma prática em seguida. Tá bom? Ótimo. Tá bom. Então, como eu vinha dizendo, de fato, né, o que eu entendo, assim, que talvez seja a espinha dorsal desse processo todo da educação, né, voltada aí para essa perspectiva do mindfulness, é muito provável que seja a compaixão e a autocompaixão como duas faces de uma mesma moeda, né? Então, olha só que desafiador também, né, conectando com a minha fala anterior, a gente dizer para o professor, para o pai, para a mãe que estão exaustos. O professor tem um conhecimento técnico sobre como ensinar um conteúdo. Pai e mãe, né, não é porque você, enfim, teve um filho que você ganhou um certificado de como educar uma criança, de como conduzir uma criança de maneira saudável. Então, eu entendo que todos nós, assim, a gente, e essa nova maneira de educar que tem nascido, né, que eu sinto que eu sou uma das muitas colaboradoras, ou das muitas pessoas que estão incomodadas, que estão angustiadas, estão buscando uma alternativa mais
coerente, mais saudável, mais compassiva, o que a gente tem tentado fazer é realmente entender e de um lugar mais consciente educar, né? Mas olha que desafiador, então, dizer assim, olha, coloca a máscara de oxigênio primeiro em você. É você que tem que ser o exemplo. A gente talvez reforça um pouco dessa culpa, né, ou dessa pressão sobre o que é educar crianças e adolescentes. Então, assim, quando a gente pensa, né, nas atitudes de mindfulness, a aceitação sendo uma delas, a equanimidade sendo um outro aspecto, né, que advém também aí do encontro de algumas dessas atitudes de mindfulness. Então, eu estou aqui presente, eu estou sentindo tudo, eu reconheço tudo, eu não estou inerte, mas eu aprendo, né, a estar tranquila, seja diante daquilo que é um desafio enorme, que me gera desconforto, seja diante daquilo que é um grande prazer e que de repente pode me gerar algum tipo de apego. E a educação tem essa questão também aí, né, a gente fala muito, existe até digamos que uma discussão, assim, uma bifurcação das compreensões aí, algumas pessoas falam em educar com apego, com muito afeto, outras educação sem apego, né, deixar a criança e o adolescente extremamente independentes e livres. Então, assim, digamos que é um aspecto, eu entendo que a aceitação, ela nasce, Luiz, e eu percebo isso, primeiro, na minha experiência. Eu vou falar aqui um pouco de neurociência, mas eu vou falar, assim, eu acredito nisso porque é o que eu vivo, é o que eu vivencio. E é o que eu vejo as pessoas ao meu redor, sejam colegas, sejam alunos, né, experienciando. Então, assim, esse lugar da equanimidade, esse lugar da aceitação, esse lugar do não julgamento, esse lugar do olhar de principiante, né, que é ser criança para sempre, assim, tá curiosa sobre a vida para todo o sempre. Eu acho que é a coisa mais lírica e mais bonita que o Mindfulness já me ensinou, assim. Então, tudo isso a gente vai conquistar, entre aspas, ou a gente vai desenvolver, praticando Mindfulness. A gente pode teorizar sobre isso, né, mas eu costumo falar, tenho dado o exemplo do meu companheiro, porque ele é estrangeiro, e ele nunca chupou uma manga na vida dele. Ele é de um país mais frio e que não tem acesso a manga, assim, manga é minha fruta preferida, e ele tem muita curiosidade para chupar uma manga, então ele sempre me pergunta, Ana, como que é uma manga? E eu tento explicar, né, eu sou formada em letras, eu acho que eu tenho uma certa habilidade com as palavras, eu tento descrever a sensação de chupar uma manga. Mas, de fato, ele não pegou a manga como eu, do pé, descascou no dente, sabe? E, enfim, ficou toda com a manga escorrendo, melada, e eu tenho os dentes meio separados, com todos os fiapos de manga nos dentes, assim, ele não teve essa sensação. Então, assim, teorizar sobre o que é chupar a manga é tão pouco eficiente quanto teorizar sobre o que a gente pode conquistar praticando Mindfulness. O convite é pratique. Chupa a manga, pratica o Mindfulness, né? Porque é essa experiência corporificada o que vai ser de fato importante e até mesmo transformador na sua vida, né? E aí, desse lugar da neurociência, a gente sabe disso, as transformações no aspecto da neuroplasticidade, as mudanças que acontecem no nosso cérebro, né? Enfim, o equilíbrio que começa a acontecer entre o límbico e o córtex pré-frontal, tudo isso está sendo registrado pela ciência, exames de imagem têm sido feitos todos os dias aí, em várias pesquisas sobre mindfulness, comprovando isso. Neurologicamente, somos transformados a partir dessa experiência com mindfulness. Isso significa basicamente que ficaremos menos reativos, menos reféns das nossas emoções, a gente vai poder acolhê-las com mais sabedoria. E isso é algo que vai sendo desenvolvido dia após dia, todos os dias. E vai continuar sendo desafiador, mas a gente vai ter mais inteligência emocional para lidar com tudo isso. Né? Então, certamente, esse lugar da culpa, que é o contraponto aí da aceitação, que pode ser uma maneira também da gente se conduzir como educadores, é a prática. Né? Não é a teoria sobre mindfulness que vai nos proporcionar, mas a prática. E quanto à pergunta do Rodrigo, Rodrigo, eu não tive experiência
assim, sim, algumas experiências com crianças e adolescentes que tiveram traumas, mas, assim, crianças e adolescentes que vieram ao meu programa, então, exemplos, assim, um menininho de 5 anos que estava passando por uma situação em casa, a mãe com câncer de mama, quimioterapia, cirurgia, o irmãozinho tinha nascido há menos de um ano, então, situações assim, sim, é um grande desafio, e aí o trabalho é, novamente, assim, quando esse menino chegou, por exemplo, eu entendia que eu iria ajudá-lo. E durante o processo eu fui entendendo que era tudo sobre mim, assim, sobre como eu estava me autogerenciando para estar presente para ele, inclusive para aceitar os surtos que ele tinha durante a aula. O Luiz falou sobre essa nossa expectativa de que a criança vai praticar mindfulness e vai ficar quietinha. Nem a criança nem o adulto. Muitas vezes a gente vai tocar, porque a gente vai abrir espaço, a gente vai legitimar a possibilidade de estarmos sentindo o que estamos sentindo, e o que vai vir à tona é algo muito desafiador, né? Então, o acolhimento, aí, no caso dessas crianças, foi algo mais, que foi o que eu pude dar e o que eu aprendi a dar nesse momento. Mas eu não tive a oportunidade ainda de estar numa instituição que trabalhasse direcionadamente para isso, digamos assim, mas certamente é algo que eu gostaria de fazer, é algo em que eu gostaria de poder contribuir. E você, não lembro o nome do negócio que ele falou, depois eu quero saber, porque eu gostaria de pesquisar a respeito, sou uma grande curiosa, assim, fico querendo saber o que as pessoas estão fazendo, aprendendo com todo mundo que tem trabalhado nisso, e ainda não conheço, não tive oportunidade de conhecer, não. Depois eu não sei se vocês têm, acho que vocês têm contato, né, um com o outro pela AbraMinds, mas depois dá para trocar isso. Tá lá? Ótimo. Vou aproveitar aqui, porque faltam 10 minutos, 11 minutos. Vamos para a prática? Já que você falou tanto que a prática é a prática, então, se você puder mostrar um pouquinho para o pessoal, explicar, conduzir, mostrar como é uma prática simples, útil para a gente. Ótimo, pessoal. Hoje eu trouxe 2 potes da calma aqui para vocês. Durante os programas eu confecciono esse pote da calma com as crianças e com os adolescentes. Praticamente tudo que eu faço com criança, eu faço com adolescente, e os adolescentes amam. Mas hoje o que a gente vai fazer aqui, eu vou conduzir com vocês uma prática de pote da calma que eu costumo fazer com eles também, que é uma maneira de, inclusive, contar para eles, né, em certa medida, aí dentro do possível, assim, e usando essa metáfora do pote da calma, como a nossa mente funciona. Então a gente começa com um pote bem calminho, né, percebam que estão decantados aqui no fundo os glitters, né, mas a gente está aqui com os potes bem calminhos. E quando eu pego esse pote bem calminho, ainda que com alguma distorção da minha imagem, você consegue perceber, você consegue ver o meu olho, olha só, tá dando para ver aí? Então, o pote calminho, uma mente calminha, descansada, ela fica mais conectada com as coisas como são. Mas, se a minha mente está muito agitada, ou se o meu pote está muito agitado, né, porque esse potinho aqui, ele é como se fosse a nossa cabeça. Se ele tá assim, olha só o que acontece. Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, concorda? Olha só, vou colocar bem pertinho assim, vou te convidar a tentar focar a sua atenção em um pontinho de luz. Veja se é possível ou se é desafiador. E aí eu vou colocar o pote aqui, ó, bem próximo ao meu olho, como eu fiz da outra vez, e eu queria te convidar também a ver se com tantos pontinhos de luz, e cada pontinho de luz desse é um pensamento, se é possível ver as coisas como são, o meu olho como ele é. O que vocês me dizem? É assim que a nossa mente funciona. Se os nossos pensamentos, né, a nossa mente ela tá tranquila, ela tá calma, ela sempre vai ter pensamentos, mas se ela estiver tranquila e os pensamentos estiverem fluindo naturalmente, simplesmente passando, e não se alimentando e crescendo e ficando cada vez maiores e mais intensos, então eu consigo ver as coisas melhor como elas são. Agora, quando os meus pensamentos eles estão muito agitados, a minha cabeça ela fica assim, são vários pensamentos ao mesmo tempo,
várias emoções ao mesmo tempo, e eu não consigo me concentrar em nada, eu não consigo ter atenção a nada e não consigo ver as coisas como elas são. Mas, qual que é a boa notícia? Porque muitas vezes a nossa mente fica assim, concordam? Em vários momentos a nossa mente está muito agitada, e isso é normal também, tá tudo bem, mas o que a gente pode fazer por nós quando isso acontecer? Vou convidar vocês, então, a simplesmente prestarem atenção nesses muitos pensamentos que são todos esses pontinhos de luz. Em silêncio, simplesmente percebendo-os caindo, caindo, se acalmando. E qual é a sensação de estar quietinho, prestando atenção? E se a atenção fugir do pote, não tem problema, você pode voltar com a atenção para o pote quantas vezes você quiser. E olha só, de repente, se eu fico quietinho, em silêncio, prestando atenção nos meus pensamentos ou nas minhas emoções como eles são, parece que eles ficam um pouco mais calmos. Ainda existem alguns, estão vendo? Eles sempre vão existir, tá tudo bem. Mas de repente, olha, parece que dá pra ver melhor o meu olho de novo. Não sei se vocês estão conseguindo ver aí da câmera. Parece que eu consigo me conectar com as coisas como elas são de novo, né? E é basicamente assim que eu brinco com o pote da calma com as crianças. Então tem todo esse processo de confeccionarmos o pote. E como eu falei, é um processo que cria muito afeto mesmo, assim, eles ficam muito envolvidos com o pote, pela maneira como eu faço. E eles depois não esquecem mais, né, que esse pote é como a cabeça deles, e que o pote, ele é uma ferramenta para que a cabeça deles fique mais tranquila. Então é isso, assim, esse que é o pote da calma, é bem simples, como tudo no Mindfulness, né, Luiz? Não tem complicação. Muito legal. E, aliás, seus potes da calma são lindos. É. Já visto uns potes da calma até agora, mais, assim, mais rústicos, vamos dizer assim. E eu vi só um que era bem interessante, que era lá da Elaine Snell também. A Virginia está perguntando, a Virginia Novick está perguntando como é, se é só água e glitter, como fazer um pote da calma. Então tem um segredinho, assim, Virgínia, que é o seguinte, eu vou falar da maneira técnica, simples mesmo, aqui da composição da receita. Mas existe toda uma maneira da gente envolver, engajar a criança, né, e o adolescente também, no processo de confecção, para que ela vá criando essa conexão com esse pote, que é a mente dela. Né, ela está o tempo todo transpondo a mente para o pote. Mas, basicamente, nesses potes que eu crio, essa aqui é uma garrafa de acrílico, assim, porque ela é um pouco mais, na verdade é um plástico mais grosso, assim, mais resistente. A gente pode também usar garrafas descartáveis, né, tendo essa consciência ecológica mesmo, mas aqui dentro tem água, cola transparente de escola, e precisa ser uma cola que é solúvel em água, e glitters. Né? Então, o segredo também para a gente chegar nisso aqui eu pego, tipo, digamos que 1/3 do pote é a cola e o restante é a água. Só que essa água, para a cola de fato dissolver, essa água precisa estar morna. Tá? Não pode ser uma água quente, porque senão você vai enrugar aqui o plástico, né, da garrafa. Se for uma criança que vai fazer isso só com adulto, o que eu acho um pouco difícil, né? Eu me sinto um pouco mal, gente, de usar o glitter, de usar a garrafa de plástico, mas ao mesmo tempo eu entendo que isso aqui não é uma coisa descartável, eu entendo que a criança vai manter isso por um bom tempo, assim, né? Então, isso me dá um alívio, assim. Mas eu já vi pessoas fazendo com garrafa de vidro, eu acho meio delicado a gente colocar a garrafa de vidro na mão de uma criança, até porque, assim, isso aqui é para ela. É uma ferramenta para ela, de autogestão emocional, né? Mas é basicamente isso, assim, que tem aqui dentro.
Legal. E você falou que você faz junto com as crianças, né? Com os adolescentes. Faço junto com as crianças. Aí Sim. tem o processo de fazer o seu próprio pote da calma e depois de entendê-lo, né? Então, achei bem bonito isso. Obrigado. E uma última... Oi? Não, é só falar assim que no processo de fazer o pote, essa água ela fica colorida porque o glitter vai soltando a cor, não tem corante. E eu sempre convido as crianças, assim, eu tive uma experiência com um colega em Portugal, a gente fez alguns trabalhos juntos, ele é cromoterapeuta, e eu achei muito legal essa história da gente conectar a intenção à cor. Então eles trazem uma cor que está conectada à intenção do que eles querem para a mente, para as emoções deles, para eles. Então assim, é o azul porque eu gosto do mar e eu quero ser tranquilo como o mar, por exemplo. Então, isso tudo vai ajudando, né, a gerar esse processo de conexão mesmo, assim. Uhum. Bom, a gente está com 2 minutinhos só, eu vou colocar só mais uma pergunta aqui que a Fabiana tinha feito. Bem, se você já fez algum trabalho com a Tamara Russell. Não, eu não tive essa oportunidade ainda, mas conheço o trabalho dela, né, e ela, inclusive, assim, me inspirou muito um livro que ela lançou recentemente, não sei se vocês conhecem, se chama Como Domar os Seus Dragões, não sei se é exatamente esse o nome, algo desse tipo, assim, e que é muito legal a maneira como ela criou uma metodologia mesmo dos 3 dragões, né, das cores, e a maneira como ela explica, muito simples, acessível, mas ainda não tive a oportunidade, assim, quem sabe, né, seria um sonho, seria um prazer, uma honra. Muita coisa para acontecer. Desculpa? Muita coisa para acontecer, né, Luiz? Sim, muito. Estudar, aprender, trocar, compartilhar. A Ana Paula está pedindo para repetir o que vai no pote, mas assim, bem rapidinho, só porque a gente já está na hora de liberar o pessoal. Então, Ana, glitter geralmente eu coloco de 2 a 3 cores, não misturo muito. Água morna, cola solúvel em água, que geralmente é essa cola transparente, não pode ser aquela branca, mas de caderno mesmo. E é isso. Basicamente. Bom, se vocês tiverem qualquer outra dúvida, qualquer outra questão que vocês queiram procurar, enfim, querer saber, enfim, né? Tem o contato lá, o perfil do Instagram da Ana, né? O Autoamadoria. Vocês podem procurar de novo ela ali, ó. Procurem no perfil do Instagram, perguntem por lá, ela vai poder responder e conversar com vocês, tá? A Fabiana tá falando que no Insta dela tem a receita do pote. Você pode no meu pessoal, que é Ana Torquete. Porque eu postei antes de fazer o do Autoamadoria, mas no Ana Torquete tem mesmo, tem tudo do pote lá. Então podem procurar no perfil da Ana, no perfil Ana Torquete, no Instagram. Se quiserem procurar o perfil da Fabiana Garcia também, né, só procurar por lá. E, enfim, muitíssimo obrigado, Ana. Obrigado. Foi um prazer, foi uma delícia. Essas entrevistas é sempre complicado, porque no fim eu saio com uma vontade de, a gente podia falar mais 1 hora, assim, né? Mas, assim, é para ter um gostinho, para começar, né? Quem quiser ficar à vontade de procurar a Ana, quem quiser rever essa entrevista ou compartilhar com outras pessoas, ou as outras entrevistas e aulas que a gente tem feito desde dezembro, dá para assinar, entrar na área de assinatura da Musing também, tá? É assinatura por contribuição consciente, então você contribui com quanto quiser, ou participa até gratuitamente, se quiser, com aquela ideia de que quem tem uma condição financeira melhor contribui com mais, e quem tem uma condição financeira pior contribui com menos. Assim a gente entra num âmbito de fraternidade econômica. Agradecer muito a Ana, agradecer muito a todo mundo. Valeu. E todo mundo que participou aí também, né? Um monte de gente interessada, várias perguntas legais e vários colegas também. Prazerzão, Ana. Ô, Luiz, eu que agradeço, viu? Muito obrigada pelo espaço, agradeço a todos os colegas, alunos, enfim, é isso, gente, vamos seguir juntos, porque tem muito trabalho pela frente, né? E é isso, a resposta é o amor, é a compaixão e a coragem também, para a gente poder mudar o que tiver ao nosso alcance.
Obrigada. Gratidão. Eu que agradeço. E obrigado, pessoal. Semana que vem tem mais, próxima segunda, às 14h. E é isso, a gente finaliza como a gente sempre finaliza os encontros aqui, relembrando da nossa motivação maior, compassiva, de que tudo que a gente fez aqui, e tem feito, e praticado, e compartilhado, seja de benefício para todos os seres, e nos ajude a nos tornarmos cada vez mais um impacto mais positivo no mundo com a nossa própria presença. Desejando sempre que todos os seres, todos, sejam saudáveis, felizes e livres do medo. Que todos os seres sejam saudáveis, felizes e livres do medo. Que todos os seres sejam saudáveis, felizes e livres do medo. Excelente semana para todos vocês. Ana, obrigado de novo. Boa semana. Tchau, pessoal. Muito obrigada. Um abraço. Gratidão, Luiz. Valeu, eu que agradeço muito. Um abraço. É.